Olha, gente, já tava com saudade, hein? Vamos pro nosso quarto episódio, né? E hoje eu tenho um convidado aqui muito especial, que eu falo que nada na vida é por acaso, sempre, né, tem a mão de Deus, né, nos levando por cada caminho, no tempo dele. E hoje, né, eu tenho um privilégio, né, de bater um papo com Felipe Marcondes. Ele vai se apresentar, mas eu quero fazer uma introdução. Aonde que eu conheci o Felipe? Através de anúncios, né, na rede social, mas ele é o meu professor, né, em relação a tráfego pago, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho da mística do tráfego pago, tentar tirar um pouco aí mitos e verdades, né, e valorizar um trabalho sério, né, uma categoria séria, que tem muita gente que quer ludibriar, mas hoje o Felipe vai estar aqui para abrir o coração, né, e falar tudo sobre tráfego pago. Seja bem-vindo, Felipe, tá? Obrigado pelo convite. E aí eu já vou começar assim, para você se apresentar. Quem é o Felipe? Muito obrigado, Gustavo. Obrigado a todos também. Lembrando também que hoje, Gustavo e eu, a gente não vai cantar, tá? Apesar da gente estar combinando, não foi combinado, mas estamos combinando. Estamos na paleta, estamos na paleta, estamos na paleta. É bastante paralelo com o Gustavo, como ele falou, nada é por acaso. Quem é o Felipe? Não sei se você, Gustavo, vocês que estão assistindo já ouviram essa comparação, mas eu não sou o Felipe. Felipe é o meu nome, né? Então, quando você para pensar dessa forma, né, quem é o Gustavo? Gustavo é seu nome, mas você não é Gustavo. A gente já, às vezes, dá um nó na cabeça. Identidade é uma forma muito bacana da gente começar, faz a gente refletir bastante sobre a nossa identidade. É uma pergunta que eu vim fazendo há muito tempo. Qual é a minha identidade, quem eu sou? E eu cheguei a uma conclusão relativamente recente. Eu sou discípulo de Jesus. eu sou filho de Deus. Eu sou um seguidor de Jesus. E eu falo isso, Gustavo, não, por favor, não me entendam errado. Olha, se acham. Pelo contrário, é exatamente o contrário. À medida que a gente vai conhecendo mais Jesus Cristo, talvez alguns chamam ele de filósofo, inegavelmente ele existiu, a própria história não nega a existência dele, independentemente da crença de quem está assistindo a gente, se for ateu, você sabe que ele existiu, e a pergunta é quem ele representa para você. E o próprio falou, né? Nós seremos bem-aventurados e seremos chamados filhos de Deus, não por nosso mérito, mas por ser pobre de espírito, e pobre de espírito significa ser completamente dependente, sabendo que você, por si, você não pode nada. É muito mal interpretado o que significa ser bem-aventurado por ser pobre de espírito. Não é que você não investe na sua espiritualidade, mas é entender que você é dependente. E eu digo, sem ele eu não sou nada. Eu não sou nada. E quanto mais eu o conheço, mais defeituoso eu descubro que eu sou. Então é exatamente o contrário. Dizer que a minha identidade é baseada por ser filho de Deus, por meio de Jesus Cristo, não significa que eu me acho superior, ou santo, ou perfeito. Pelo contrário, exatamente o contrário. Quanto mais eu estudo esse tal de Jesus, mais eu descubro quão falho, imperfeito, dependente eu sou. Então, por isso que eu resolvi, então, me aprofundar mais no meu relacionamento com ele, descobrir mais sobre ele e tentar ao máximo ter o caráter dele, apesar de anos-luz de distância, né? É impossível chegar sequer perto dele, mas é um modelo para eu seguir. Então, hoje é dessa forma que eu me defino. Bacana, é a primeira vez que eu ouço isso, né? Quem sou eu? Não sou o Gustavo, mas sim discípulo de Jesus. Muito bonito. Ó, vou guardar essa apresentação, né? E toda vez que alguém perguntar, eu falo assim, ó, eu aprendi isso com o Felipe. Legal. Né? Coincidentemente tinha um
um dos discípulos deles era justamente Felipe. Felipe. Tinha um lá também com o meu nome, né? Felipe, não tinha O Gustavo. evangelista. Não tinha Gustavo, mas tinha Felipe. Mas tá aí. Bom, o Felipe, né, a gente já conversou, já sei um pouco da sua trajetória, mas aonde começou, né, onde despertou a questão do marketing, né, o digital, né, esse caminho de ser professor, onde que despertou? Como é que foi, né, essa virada, esse processo de início, Felipe? Bom, primeiro começou como professor e depois fui para o marketing, né? E eu também costumo dizer que eu venho do empreendedorismo. Então é um empreendedor que foi para o marketing, não é um marketeiro, ou não é um web designer, um desenvolvedor que virou empreendedor, né? Então, através do empreendedorismo, da forma tradicional de se empreender, né? E usando o marketing para minha empresa, ainda como uma empresa tradicional, não digital, foi que eu descobri todo o potencial do digital. Isso, talvez vai revelar um pouco a idade, né? Mas faz quanto tempo? Não. Tô mais perto dos 50 do que dos 40 Aí, já. Então, cara, em 2013 foi quando eu comecei a estudar o que chamam de marketing digital, né? Antes mesmo de se tornar uma febre no Brasil, e eu consumia muito conteúdo dos gringos lá, como eu falei, para usar para minha empresa, né? Então, assim, começou como professor de inglês. Eu morei nos Estados Unidos na minha adolescência e com 16 anos, quando eu voltei para o Brasil, eu já quis ganhar dinheiro. Então, eu fui dar aula de inglês para alguns amigos, eles me pagavam e eu comprava CD. CD de rock. Tá vendo? Na época do CD. Já revelou um pouco a idade. Já dá para saber a idade, aí, nos anos 90. Né? CD ainda é novo, né? Mas tem muito jovem que não sabe nem o que é o CD. Então, né? Não sabe, Mas eu sou de uma época também da fita. Ixi, nossa. Aí, ó. Walkman. Walkman, exato, nossa. Fita lado A, lado B. Isso, nossa. Isso é velho, cara. Mas eu lembro. Galera, eu sou dessa época também. Muita gente fala, gente, dá um Google aí que vocês vão ver o que é isso daí. E aí dando aula de inglês para os amigos, depois com 17 anos já estava dando aula de inglês numa escola de executivos lá em São Paulo. Eu sou de São Paulo, nessa época eu morava em São Paulo, e 18 também, fui crescendo, fui dar aula no centro, lá em São Paulo, lá na Líbero Badaró, edifício São Paulo, com saudade de lá. E aí aos 22 anos, foi uma reviravolta na minha vida. Foi quando eu fui ajudar os meus pais a fazer um trabalho missionário. Meu pai é pastor missionário da Igreja Batista lá no estado da Bahia. E eu era recém-casado, meu filho estava com 6 meses. E aí eu fui ajudar meu pai a fazer um trabalho missionário por 1 ano lá. E durante esse 1 ano, resumindo a história, a minha mãe, ela fez uma viagem, ela foi para os Estados Unidos para prestar contas da missão, que era a missão lá dos Estados Unidos. E ela falou, filho, quando a gente voltar, eu quero abrir uma escola de inglês com você aqui. Que aqui nessa cidade não tem, a cidade lá no estado da Bahia. Eu falei, tá bom, mãe, se der certo a gente faz. E ela, infelizmente, não voltou mais. Depois que ela voltou dos Estados Unidos, visitando parentes de carro, acabou tendo uma fatalidade. Foi um acidente de carro. E não foi somente ela, né? Foi o meu irmão e foi meu avô. Então foram 3 fatalidades num dia só. E aí, isso que são esses fatos na nossa vida que testam a nossa capacidade de resiliência. São essas coisas que provam, como você falou, né? Quem é você? Por isso que eu falo, sem Cristo eu nada sou. Porque eu jamais poderia ter superado essas situações, evento essa série de eventos que eu vou descrever, eu não conseguiria superar se não fosse por Cristo. Então, naquele momento, eu enterrei minha mãe, voltei para a cidade que eu estava dando aula numa escolinha de inglês, ali, naquele estado. Meu filho, 6 meses, e aí voltar para a escola, que eu dava aula, a escola fechou. E a diretora, a dona da escola, falou, eu vou embora daqui da cidade e estou vendendo a escola. E aí, na hora, veio aquela coisa, me vende a escola, mas eu não tenho dinheiro. Resumindo a história, eu falei para ela, olha, eu vou receber um valor do seguro DPVAT referente ao acidente da minha mãe. Você espera um pouco? Ela, eu espero. E eu paguei, então comprei a escola com seguro DPVAT. Por isso minha mãe faz parte dessa história. Minha mãe falou,
vamos abrir uma escola juntos, né? Obviamente, né, se eu pudesse escolher a vida da minha mãe, teria escolhido a vida dela ali, mas foi a forma que eu vejo que Deus contribuiu através da promessa que ela fez ali e de tudo que minha mãe me ensinou também na palavra de Deus. Eu tinha 22 anos de idade e até a escola foi de 50 alunos para 100, 200, 300, 500, 1000, 3 cidades, inglês, espanhol, francês, curso pré-vestibular, uma equipe. Então, assim, foi muito bom, foram 16 anos nesse ramo de idiomas da educação, né? Eu tinha coordenadoras trabalhando comigo, uma diretora que dirigia a escola, e cheguei a um ponto de conseguir sistematizar bastante. A minha meta no empreendimento foi sempre sistematizar, eu ficar mais no sair do operacional e ficar mais no estratégico, poder escalar. Só que eu encontrei essa dificuldade de escala nesse ramo. Então, foi aí que eu comecei a estudar mais o digital, me chamou muita atenção o boom das startups, a tecnologia. Então, não foi somente o marketing em si, né, mas foi também estudando bastante tecnologia. E aí eu estava já usando o Facebook Ads em 2014 na minha escola e estava dando muito certo, conquistei muitos alunos dessa forma. E quando foi em 2015, eu lancei meu primeiro curso no portal da Udemy. Escreve U-D-E-M-Y, Udemy, pode chamar Udemy, se quiser também. E no primeiro dia foram 500 alunos matriculados. E aí eu, né, continuei melhorando meus cursos, tenho 3 cursos lá, hoje tenho 80 e poucos mil alunos, acho que 82, 83 mil alunos no portal da Udemy. Um curso de Instagram Marketing, Marketing Digital e Marketing Digital 4.0. Então, foi assim que eu então fui do tradicional para o digital. Chegou um certo momento, eu quis ir embora da cidade que eu morava, vendi tudo e fui todo para o digital. Então, hoje a minha meta de crescimento e também todo o meu trabalho que eu tenho feito até hoje, ela envolve processos muito diferentes do tradicional. De crescimento através de investimento, contratação de pessoas, né, registrando carteira. Então, hoje eu faço tudo terceirizado, freelancers, equipes, networking, tudo digital. E é muito mais enxuto, digamos assim, e no meu ponto de vista, é muito mais escalável, é inovador, são procedimentos mensuráveis. Então, é assim que hoje estou empreendendo no digital. Legal. Vou voltar só um pouquinho, né, porque a gente sabe que ser empreendedor nesse nosso país, ainda mais você que já esteve lá fora, né, já viu um pouco do que é, né, o fora fronteira Brasil, né, ainda mais país de primeiro mundo, que é um país desenvolvido, que eles apoiam o empreendedorismo, né. Com certeza lá em algum momento, quando você estava com mais de 1000 alunos, 3 unidades, talvez você pensou talvez em desistir. E aí onde acho que vem um ponto crucial, né? Que com certeza você já deixou, né, até meio que respondeu, mas eu quero que você fale, né? Quando você pensou em desistir, né? O que te deu força, né? Para você ser resiliente, persistir, né? E vencer, né? Porque venceu, teve, né, mais de 1000 alunos, 3 unidades, 16 anos hoje no Brasil tem né, uns dados aí, uma empresa não chega talvez ao 3º ano, né? Então se ficar 16 anos, foi uma carreira, teve um sucesso, né? Foi uma era e com certeza o pessoal lá da cidade deve lembrar sim. Não, do professor Felipe, né? Sim, me chamam de teacher até hoje. Aí, né? Me chamavam na época de Mr. Philip. Oh. Era o apelido lá, cada professor na minha escola tinha um apelido. Durante esses 16 anos, acho que os primeiros 8 anos eu era muito ativo como professor mesmo, eu gostava de dar as aulas. E como você falou, tenho alunos hoje já mais de 30, ex-alunos, né, mais de 30 anos, médico, advogado, que me manda mensagem, né, alguns fizeram intercâmbio na Europa, nos Estados Unidos, e fala, professor, me chama de professor até hoje, ou teacher, né, me manda mensagem no Instagram, curte minhas coisas, e fala, teacher, olha, o inglês fez muita diferença na minha vida, eu consegui isso, aquilo por causa do inglês,
né? Por causa do senhor, me chama de senhor, cara. Você vê. Gente já que é pai de família, me chama de o senhor. É legal isso, né? É. Então, realmente. Mas respondendo a sua pergunta sobre a desistência, várias vezes. Várias vezes já pensei em desistir. Muitas vezes no início da escola de inglês ainda. Porque no ramo de idiomas, né, de escolas, de cursos livres, deu muito certo. Mas foi um crescimento lento, relativamente lento. Então, nos 3 primeiros anos, o crescimento foi muito lento. Se você cresce uma taxa de 15% ao ano, em 10 anos é muita coisa. Vai superar em muito 100% nessa taxa. Se eu não me engano, acho que está 200 e poucos por cento. Se você cresce 15% ao ano, em 10 anos é bem mais que isso. Mas nos 2 primeiros anos era muito trabalho, pouco resultado. Eu dava aula, era o professor. Naquela época, a minha ex-mulher trabalhava lá, fazia atendimento meio período. Tinha uma outra pessoa que atendia lá, enfim. Então era muito trabalho e pouco resultado. Naquele momento, várias vezes eu pensei em desistir. Estava relativamente recente a morte da minha mãe, do meu irmão. Não sei quem já perdeu alguém, mas você, nos primeiros momentos, você pensa sempre em ligar para a pessoa que morreu, você esquece que ela morreu. Costuma ser assim. Então, naqueles momentos foram muito difíceis, muita perseguição também naquela região, por vários motivos, talvez pelo cristianismo, eu não sei, né? Mas, enfim. E então, foi muito difícil nessa época, eu quis desistir. E outros momentos, é claro, depois do momento que eu vendi tudo, eu achei que o fato de eu ter tido, como você falou, 16 anos de muito sucesso, porque nos 2, 3 últimos anos que eu estava com a minha empresa, estava uma situação muito confortável, né? Bastante influência e prestígio naquela região, tinha contato com políticos, com pessoas influentes naquela região, todo mundo me conhecia naquela cidade, todo lugar que eu ia, né? Era o teacher, todo mundo sabia quem eu era, tinha empresas naquela região, tem indústria de mineração, e o setor eólico também, eu tinha influência lá dentro. Então, foi muito bacana, mas logo quando eu saí, fui começar do zero. Saí, voltei para o estado de São Paulo, que é o meu estado de origem, e então, no meu networking era péssimo. Então, foi tudo do zero mesmo. Eu achava que seria muito fácil essa minha transição, porque pelo fato por tudo que eu havia construído, mas não é bem assim. Recomeçar é sempre um recomeço, cara. Então, eu já com 37, 38 anos, né, tava já vendendo os meus cursos online, mas já não tinha o sustento que eu tinha antes. Então, essa transição foi muito difícil também, foi praticamente um recomeço, começar tudo do zero mesmo, foi um susto para mim. Talvez eu me superestimei, achando que ia ser muito fácil e foi exatamente o contrário. E também, nesse momento, eu pensei em desistir, né, ou voltar para o setor de idiomas, que é o que eu tinha mais experiência, ou até virar CLT, né, pensei. Só que tanto nessas 2 ocasiões que eu pensei em desistir, Gustavo, cara, prometo para você, velho, eu não conseguia. Teve momentos que eu lembrei, se eu não me engano, acho que o Warren Buffett, que falava sobre esse assunto, né, ainda vivo, com 93 anos, se eu não me engano agora, o homem está entre os 5 mais ricos do mundo, né, os mais bilionários. O Warren Buffett, ele falava algo assim também. E eu lembrava dessa frase dele que dizia que ele não conseguia desistir, ele não conseguia desacreditar, ele não conseguia, antes dele ser milionário, né, ele foi milionário, se eu não me engano, já quase com 50 anos, depois foi ser bilionário, e ele dizia que não conseguia não acreditar que ele ia ter a fortuna dele. Ele não conseguia desacreditar que ele seria um multimilionário, hoje ele é multibilionário. E eu, às vezes, também não conseguia acreditar que eu não ia conseguir os meus objetivos. Tenho objetivos muito grandes e eu simplesmente, cara, mesmo nesses momentos difíceis, eu me questiono. É muito mais emocional do que racional. É emocional, estou passando por isso, aconteceu isso, sofri, todo mundo sofre, todo mundo já passou. São coisas emocionais, mas quando vem o racional, fala, cara, desiste, desacredita, não vai dar certo, eu não consigo. Não consigo, entendeu? E aí vem o que eu falei, tudo posso naquele que me fortalece.
se o Deus Todo-Poderoso ergueu um jovem pastor de ovelhas, chamado Davi, o esquecido dentre o pai dele, o último dentre os filhos, foi que foi ungido rei de Israel, e até hoje a nação de Israel não esquece desse rei. Até hoje eles esperam um outro rei que seja tão grande quanto o pequeno Davi. Então a questão não é mérito de Davi, mas é mérito de Deus. Não é em razão de quem foi Davi, é em razão de quem é Deus para Davi, e quem é Deus para Israel, e quem é Deus para o Felipe. Então acho que é por isso que eu não consigo desistir, cara. Bom, então pra gente finalizar esse bloco, né, de quem é o Felipe, a história do Felipe, eu também, por mais que a gente conversou, eu não sabia dessas passagens, né, que é uma coisa muito íntima, muito pessoal, né, então, como se diz, eu passei a te admirar ainda mais. Obrigado. Porque você vê a grandeza, né, de um homem quando ele supera a dor, né, e a dor de uma perca de um familiar. Eu não perdi, né, ninguém, né, tão próximo, mas eu nem consigo mensurar, mas eu acho que deve ser uma dor que nunca passa, né, talvez se acostuma, mas ela não deixa de doer. Bem por aí, né? Exato. Então, pra gente, uma frase, se você pudesse resumir o Felipe lá de 2013 até agora, uma frase motivacional, aí sabe aquelas de, não de para-choque de caminhão, né, mas aquelas assim, que vai pra bio. Tenha uma vida com um propósito. Talvez não é uma frase muito poética, mas o propósito de vida é o que me move muito, né? Se quiser uma frase, então, tem. Eu falei bastante aqui, tudo posso naquele que me fortalece, né, em Filipenses 4. E tem também uma frase do Earl Nightingale, que é sucesso. Eu sei a frase, peraí, deixa eu traduzir ela. Ela tá em inglês na minha cabeça. Não, fala em inglês, depois né, coloca a legenda. Tá legal, então, success is the progressive realization of a worthy goal. Então, sucesso é a realização progressiva de uma meta de valor, né? Então, sucesso não é o dinheiro em si, dinheiro é uma consequência, mas é a realização progressiva, constante, tá? Não linear, tá? Mas é uma realização constante de uma meta de valor. Essa meta tem que ter valores que beneficiam o ser humano. Legal. Bom, então agora a gente vai entrar numa parte, Felipe, que já é o tema que eu acho que muita gente talvez vai estar curioso, né? Porque você sabe que, eu não sei se lá fora também, né, é desse jeito, né? Mas o brasileiro tá ficando cada vez mais preguiçoso, né? Se você não fizer um vídeo chamativo, ele não assiste, né? A gente vê nas taxas aí de visualização, tirando os tios, as tias, avô, né, os parentes, os amigos que assistem até o final do podcast, a turma assiste 5, ainda pelo menos o podcast a turma assiste mais. A taxa ali acho que está em 7 minutos, algo de 50, né, 40, 50 minutos, né? Mas você vê que a grande maioria vai lá, assiste 1 minuto, 2 e perde o interesse, né? E então acho que, né, de extremo valor, com certeza. Esse conteúdo, né, não é todo mundo que vai, né, consumir ele do início ao fim, mas você que ficou até aqui, né, fica até o final, porque talvez no final a gente pode colocar alguma dica, alguma surpresa, algum sorteio, com certeza, enfim. Vai ganhar né, muito, com certeza. Então fica até no final. Eu vou revelar coisas aqui que só no meu curso, tanto presencial quanto online, quer dizer, a pessoa tem que pagar para ter algumas coisas que o Gustavo vai me perguntar aqui, e aí você que está aí, você vai pegar isso gratuitamente. Eu já vou começar com uma que vai dar uma chacoalhada. Quando você, porque eu sei que você, além de, né, professor, né, você também dá mentorias. Uhum. Então você pega aquele gestor de tráfego que está meio desanimado, que a coisa não vai, e aí você senta com ele e vai estudar o que tá errado. E hoje, o que você vê aí de mais erros em campanhas? Qual que é assim, agora você fala assim, meu Deus, não é possível que não trocou isso daqui e tá desse jeito ainda. Qual que é o erro mais comum? Eu vejo erros técnicos e estratégicos. Na vasta maioria,
Eu vejo uma falta de uma estrutura estratégica. E eu chamo isso de funil de vendas. Sem um funil de vendas, você não consegue nada. Tudo que a gente faz na internet, falando aqui de tráfego, né, tráfego pago ou tráfego gratuito, tráfego orgânico, eu gosto de ver tudo como um funil. Então, um exemplo que eu dou, se eu quiser encher esse recipiente, e eu vou abrir ele aqui, eu vou jogar um balde de água aqui, se eu quiser encher com um balde de água, não vai fazer. O que eu tenho que fazer? Um funil. Um funil. Coloca um funil, e aí ele vai canalizar água para dentro. Mas não basta só ter um funil, tem que ter um funil eficiente. Um funil deficiente é um funil furado. Então, se eu uso um funil com furos, a água vai jorrar para os lados, eu não vou encher de forma correta. Então, primeiro, eu vejo que pessoas ou não têm um funil, ou têm um funil deficiente. Então tá aí. Isso envolve questões técnicas, né? Então vamos lá, por exemplo, instalou a tag do Google no site. Desculpe se eu falei aqui para alguns algo que você não saiba. Mas sem as tags do Google no seu site, se você faz campanhas de Google Ads, o Google não tem como mensurar, não tem como coletar dados no seu site, não tem como otimizar suas campanhas nunca vão funcionar. Então já vi, nesse caso, pessoas que querem fazer tráfego para o site, mas não disponibilizam seus dados ao Google, para o Google mensurar e otimizar. Então, esse é um erro técnico. Então, normalmente essas duas, tanto estratégico quanto técnico, os dois juntos, e realmente é um desastre. Às vezes são questões que eu diria que até um pouco emocionais, a falta de paciência também, a falta de às vezes, orgulho também. Eu não posso errar. Mas como assim não posso errar? Thomas Edison errou 10 mil vezes para fazer a lâmpada, quem sou eu para dizer que eu não posso errar? Então, ter uma estratégia que seja, que tenha uma estrutura fácil de ser corrigida, tenha margens para erro. Eu preciso entrar na minha estratégia, na minha campanha, melhor dizendo, com uma mentalidade que eu vou errar. Eu preciso ter testes, teste A e B. Às vezes as pessoas querem apenas uma estratégia, só tem o A, não tem A e B. Esse é um erro gravíssimo também. Então, um resumo. Então vamos lá, porque talvez vai ter muita gente aqui ainda que ainda não está com a linguagem técnica, né? Então hoje existe as duas plataformas mais comuns de anúncio, né, que você citou, Meta Ads e Google Ads. Se eu errar no inglês aqui, você me corrige. A gente tá falando português. Então, dá uma breve explicação o que é o Meta Ads e o Google Ads, porque muita gente ainda acha que é uma coisa só. Tá. A Meta a gente sabe que é o grupo que pertence ao Facebook, Instagram e o WhatsApp. Foi chamado de Meta. Quando fala Meta Ads, ADS, vem do inglês advertising, que é publicidade, propaganda ou até mesmo anúncio. Então, quando você fala, o americano fala AD é anúncio, é propaganda. Então, esse Meta Ads seria a publicidade da Meta. Então, toda vez que você está no seu Instagram, você está passando no feed e aparece aquele patrocinado, isso é um anúncio feito pela Meta. Existe um publicitário por trás, um gestor de tráfego, uma empresa que deliberadamente fez aquele anúncio para aparecer para você ali. Tá? Então essa é a Meta Ads. O Google, todo mundo sabe que é o Google, você pesquisa no Google toda hora. Quando você faz uma pesquisa, por exemplo, no Google, você pesquisa por exemplo, caneca, né? Caneca de café, né? Caneca. E aí vai aparecer aquele primeiro, segundo, terceiro resultado escrito patrocinado e o nome daquela empresa. Aquilo é um anúncio do Google. Também existe um gestor, um publicitário por trás daquilo ali anunciando. Ou quando você entra em um site de conteúdo, de jornal, por exemplo, e você vê aquela imagem, está escrito anúncios por Google, ou até mesmo no YouTube. Porque a gente sabe mais um anúncio que você vê no YouTube, que está escrito, né, pular, né, que tem aquele link ali. Isso também faz parte do Google Ads. Fazer anúncios no YouTube é via Google Ads também, que o YouTube pertence ao Google. Então são essas as duas principais plataformas de anúncio hoje. Tem TikTok Ads, tem LinkedIn Ads e por aí vai. Todos praticamente têm sua plataforma de anúncios. Então vocês entenderam lá o que ele falou no início, né? Hoje é o funil.
E ele deu exemplo. Se você tem uma landing page, você tem um site, se você não fizer a junção, né? Vamos falar um português, mas a junção, né? Que é a parte que ele falou que é de tagueamento, que é colocar os dados em ambos para entender. E na hora de fazer uma campanha, você conseguir ter uma leitura e saber de onde que veio o anúncio, de onde que veio, né, que tipo de perfil de pessoas que está consumindo, enfim, né? Então, hoje as plataformas, a gente sabe que se tem uma mídia hoje que ela consegue ser 100% metrificada, é o digital. Sim, sim. Né? Eu vim de TV, vim de papel, né, vim de rádio, e a gente lá tinha uma estimativa, nunca tinha uma métrica. Ah, não, porque tantas pessoas, a gente entrega o sinal num raio de tantas cidades para tantos milhões de habitantes. Mas, dentre aquele volume, quantos estão assistindo, Exato. ouvindo, naquele momento, naquele programa específico, naquele canal? Eu Né? tenho muita curiosidade para saber como é que às vezes eles sabem disso. Escuto às vezes, ainda na rede televisiva, eles falam, nós estamos em 3º lugar na audiência. Não. Como é que eles sabem isso? Então, isso não sei, eu estou entrevistando agora aqui. Mas eles falam, né? Mas imagino que não é. Mesmo se eles souberem disso, não sei se os patrocinadores também estão ligados. E se tiver, obviamente, você tem razão, não é tão precisamente mensurável como, obviamente, tudo, o digital. Tudo estimativo. É assim, o Ibope, ele tem nas capitais, né, em grandes cidades. Então eles escolhem uma fatia, né, de pessoas e colocam um aparelho junto à TV. Nossa, sério? Então, dentre daquele volume... É só um rateio. Então assim, não tem uma... Né, estamos em primeiro. Bom, de um cenário de 1000 aparelhos ali ligados, tem 80% em X emissora. Bom, tá em primeiro. Entendi. Mas, realmente, né, hoje, quantas TVs, né? Isso valia muito quando a TV era o único, né, pelo menos o principal meio de comunicação. Sim. Né? Então a gente sabia que o pessoal escutava rádio de manhã, indo para um trabalho e tal, mas à noite chegava em casa, todo mundo TV. Era o jornal, era a novela, enfim. Hoje a gente sabe que o consumo mudou. Né? Então, como eu vim dessa parte, e uma das... Né, hoje estou aqui, né, com a agência de publicidade, foi exatamente por isso. Eu falei assim, se eu não me atualizar, se eu não entender a virada, eu vou morrer junto com o negócio. Né? E a gente viu grandes grupos de comunicação minguar, e... Né, tem um case... eu trabalhei num grupo muito forte daqui de Rio Preto, e um belo dia foi um jovem lá, né, bateu lá no grupo, eu tenho um produto aqui, que é um site para compra e venda de automóveis. Né, isso aqui é o que... Aí olharam, não, a gente vai fazer o nosso, não queremos o seu. Resumindo, esse cara desbancou, né, toda uma fatia ali desse grupo. E depois vendeu esse produto dele para um banco, por milhões. Né? Então são aquele negócio do cavalo passar arriado, né? Passou arriado, você não montar. Né? Mas, Felipe, vamos lá, você falou um pouquinho do funil. Né? Além do funil, né, o que faz as campanhas não dar certo? Onde que as pessoas cometem erro? Por exemplo, vou dar turbinar do Instagram, né, do Facebook. Ali é um erro, porque muita gente vai por aquele caminho. É um caminho certo, é um caminho errado? Depende de qual estágio você está nisso. Se você está começando agora, é uma boa forma de você começar a se acostumar com a leitura de métricas, com a execução de teste A e B. É bom você começar por aí. Eu recomendo que você faça isso, sim. Mesma coisa você me perguntar, se você quer aprender a tocar um instrumento, o que eu compro? Eu compro vamos lá, você falou, né? Eu toco teclado.
Então, o que é melhor? Você comprar um teclado arranjador, né, de, sei lá, de 4/8, que custa R$ 300, ou você compra um Nord Stage que custa R$ 40.000. Entendeu? Né? Tá começando agora? Então compre um tecladinho arranjador simples e começa aprendendo dessa forma. Tá? Então, eu recomendo, quem está começando agora, se está começando agora, clique no Turbinar. Comece por aí, vai se acostumando a fazer isso, só que logo você descobre que é muito limitado. O que eu não recomendo é que fique aí para sempre. Se acostume, comece, e logo você vai sentir que os recursos disponíveis para o turbinar, impulsionar, seja lá como apareça no seu aplicativo, são muito limitados. E basicamente você vai ter 3 objetivos ali, que é direcionar para o seu perfil, enviar mensagens ou engajamento. Acho que tem mais um, se eu não me engano. E depois você vai ter um público muito limitado, que parece uma coisa maravilhosa, mas quando não é, porque ele não utiliza o recurso avançado ali da IA, que é o Advantage+, enfim, você vai selecionar uma publicação só. Então é muito limitado. Faça por alguns meses, 2, 3, 6 meses no máximo, e depois aprenda a fazer tráfego pago na Meta. Você está falando de Instagram? Então, através do gerenciador de anúncios da Meta. Essa é a plataforma, esse é o painel oficial da Meta para você poder criar e gerenciar os seus anúncios. Qualquer um pode ter, todo mundo, é gratuito, basta você iniciar o seu primeiro anúncio na Meta e você vai ter o gerenciador ativo. Tá? E a partir daí, aí você procure um curso de gestão de tráfego, né? Do Felipe. Isso, de preferência o meu, para você aprender então a gerir suas campanhas. Eu até brinco, falo assim, ó, o Turbinar, ele é um tigrinho, né? Porque vicia. Então a pessoa que ela é vaidosa, ela quer receber curtida, né? Então ela vai lá e fala, vou colocar R$7, né? Aí recebe 40 curtidas. Nossa, recebi 40 curtidas. Quero receber 80. Aí ela vai e dobra o dinheiro, ou coloca em 2 dias, né? Então é uma forma ali do Meta receber uma grana que ele até então deixava escapar, né? Então eu falo que ele é o tigrinho, ele trabalha com a vaidade ali, tá fácil, e a pessoa tá ali, ó, não quero ter like, quero ter comentário, né? Eu quero aparecer pro meu vizinho, né? Então, já veio por aí. Bom, acho que uma outra coisa também, Felipe, você falou do funil, e a mística do anúncio bonito não vende, e o anúncio feio é o que vende. Como que... Então, cara, por exemplo, vários casos aconteceu isso. Eu lembro de um específico, de uma empreiteira que eu estava fazendo os anúncios para eles, vendendo um loteamento de alto padrão, e aí ficou naquela questão, né? O que é melhor, um anúncio de imagem ou de vídeo? E aí, então, veio uma agência de publicidade, eu estava fazendo a gestão de tráfego para eles, mas aí veio uma agência lá, fez a filmagem, gastaram, teve filmagem, drone, toda aquela coisa, o dia inteiro lá filmando, uma equipe, tudo. Então, teve bastante esforço, vocês sabem muito bem, né, desse esforço que dessa captação, depois a pós-produção, entregaram o vídeo e vamos lá, legal. Agora o Felipe pega o vídeo e impulsiona o vídeo para a gente vender aqui o lançamento. E aí eu falei, vamos fazer uma imagem? Não, imagem a gente gastou para fazer um vídeo. Você quer gastar uma imagem? Contrata um web designer, faça uma imagem assim, simples assim. Tem uma descrição, por favor, vai lá. Pagou, eu não sei quanto que foi a imagem, foi baratinho, né? Uma fração do vídeo. Fizeram a imagem e aí o gerente do projeto falou, mas coloca orçamento no vídeo, tá? Não coloca muito na imagem, não. Falei, ó, deixa eu fazer aqui. Vamos chamar aqui a palavra impulsionar, tá? Eu vou veicular, eu vou impulsionar os dois, a imagem e o vídeo, dentro do mesmo conjunto de anúncios, ou seja, para o mesmo público, tá? E vamos ver qual vai ser o ganhador. Então isso é o teste A e B. Você veicula 2 artes e deixa então que o público decida qual é melhor. Não sou eu que decido qual é melhor. Não importa se o vídeo gastou mais,
Bom, veiculamos então as duas e adivinha qual que foi melhor? A arte. A arte. A arte estática foi melhor do que o vídeo, né? Vai explicar. Claro, tudo tem uma explicação. Mas eu acho que o grande erro é quando você começa suas campanhas tendo certeza que vai dar certo algo. Nunca deve ter certeza, né? Então você começa com certeza, esse vai dar certo. Eu já testei, aliás, essa é a forma tradicional de se fazer marketing. Como que fazia marketing, então, nos anos 80? Você, primeira coisa, você fazia uma pesquisa de mercado. Vinha um relatório gigante. A empresa de pesquisa entregava dizendo, de acordo com a pesquisa, verificamos que seu público-alvo tem essa característica, faz isso. Então você cria uma publicidade para aquilo e veicula aquilo na mídia televisiva, que era a propaganda de TV, e se desse tudo errado depois, era um desastre. Você perdia tudo, né? Então hoje, com o digital, com o tráfego pago, você pode impulsionar, veicular múltiplos anúncios. Você pode fazer o que é melhor? Um carrossel, uma imagem ou um vídeo? Eu não sei. Faça os três. Coloque os três para o mesmo público e deixe que o seu público decida. E aí você vai saber os resultados. Então, eu acho que até ainda respondendo sua pergunta de um dos maiores erros, se você me permite aqui, seria a estrutura da sua campanha. Eu vejo que as pessoas fazem uma estrutura muito vertical. O que é uma estrutura vertical? A Meta, tanto o Google também, é composta de 3 fases. Digamos assim, uma campanha ela é composta de 3 elementos. Vamos lá, na Meta, ela é composta de campanha, conjunto de anúncios e anúncios. Se você impulsiona só ali no celular, no Instagram, você sempre vai ter essa estrutura vertical. Uma campanha, um conjunto e um anúncio. Se você faz pelo gerenciador de anúncios, você tem a oportunidade de usar múltiplos conjuntos dentro de uma campanha e múltiplos anúncios dentro de um conjunto. Então a sua estrutura fica mais em forma de pirâmide, onde você tem uma campanha e debaixo dessa campanha você vai ter, por exemplo, qual é o melhor público? O público que gosta de água sem gás ou água com gás? Ou o público que jamais bebe água? Qual desses 3 é o melhor público? Eu não sei. Eu faço um público para quem gosta de água com gás, um público para quem gosta de água sem gás, ou um público para quem não gosta de água, só toma suco. E aí eu veiculo para esses 3 grupos, esses 3 conjuntos de anúncios. Dentro de cada conjunto eu posso ter qual é o melhor anúncio. É um que mostra a água dentro do recipiente, dentro da garrafa, ou a água dentro do copo? Faça um para cada. Teste. Depois de alguns dias você volta e analisa os seus dados. Então você faz uma coleta de dados, você faz uma análise, você vai analisar os seus dados e você vai interpretar os seus dados depois disso. Então eu vejo também que um dos principais erros é não ter essa estrutura de campanha que eu estou falando agora. Uma estrutura que te possibilita cometer erros, fazer testes digamos assim, consertar os seus erros, escalar o que dá certo e descontinuar o que dá errado. Isso já é pauta e já é matéria que você, se você contratar o curso, com certeza isso não é nem a cereja, é quase o bolo. Eu tô revelando, gente, isso aí, vocês podem ver aqui no meu Instagram, eu não falo isso aí não, o Gustavo tá tirando aqui de mim, eu tô falando. Tá perguntando, tô falando sem querer. Tem como editar e cortar essa parte? Depois não edita, né? Põe aquele pi. Não fala isso não. Felipe, eu acho que uma outra coisa também, acho que é bem importante, e aí você vai me falar na sua ordem, 1º, 2º e 3º. Verba, em que posição está? Público, em que posição está? E copy, em que posição está? Né, de principal, 1º, 2º e 3º no ranking ali, pro sucesso. Muito boa pergunta. Costumo dizer que o seu orçamento, sua verba é o seu chefe. Ele que vai determinar tudo. Uma coisa é uma empresa que tem um orçamento de R$300 ao mês. R$300 ao mês é uma campanha de R$10 ao dia. E uma empresa que tem, como por exemplo, as grandes marcas investem na casa de centenas de milhares por mês. Então, é comum que tenha empresas
setor, por exemplo, de turismo, que investem aí 250 mil reais por mês, 500 mil reais por mês. Então é óbvio que você vai ter campanhas, né, completamente diferentes. Então eu acredito que, respondendo sua pergunta, que é muito boa, inclusive, começa pela verba, cara. Tudo começa de quanto eu tenho para investir. Bom, eu posso investir R$ 1.000 por mês, eu vou ter uma estrutura de campanha. Eu posso investir até 50 mil reais por mês, eu tenho uma outra estrutura de campanha. Então, tudo começa por aí, pela verba. Depois veio o que mais você falou? Público e copy. Agora já as duas aí, também eu acho que a ordem delas pode variar de acordo com o seu orçamento. Então vamos supor que você tem uma verba, um orçamento típico de pequena, média empresa, de R$ 1.000 a R$ 5.000 por mês. Olha, hoje em dia, ano passado eu teria uma resposta diferente. Hoje eu tenho a seguinte resposta, copy, eu diria. Falando de meta, é um pouquinho diferente também do Google, mas estamos falando de meta, Instagram, vai. Divulgando no Instagram. Se você errar, eu diria que se você errar hoje, você errando no criativo, é pior do que errar no público. Eu repito, você precisa ter múltiplos criativos, tá? Se você errar em todos, é um completo desastre. Agora, o público, por que eu diria que o público está em terceiro lugar? Porque hoje, na Meta, a gente utiliza muito o recurso de IA, que a própria Meta encontra o seu público. Então, a gente deixa ativado hoje o recurso na Meta que se chama Advantage+, o público Advantage+, público de mais vantagem, ao pé da letra seria em português, que a própria Meta encontra o seu público, mas uma das formas que a Meta encontra o seu público é baseado no seu criativo. Vamos supor, pessoal, no setor imobiliário, muita gente procura isso. Eu pergunto para você que está no setor imobiliário, por exemplo, você quer vender um imóvel, o que é melhor colocar no imóvel? O bairro, a localização, o condomínio, ou o preço? Qual dos dois seria melhor? Pode variar muito. Depende para a percepção de quem quer comprar. Se o preço é mais importante ou a localização é mais importante. Então, se você coloca dois anúncios, um estampado preço, outro estampado bairro, por exemplo, veicula os dois e deixa o seu público escolher. Deixa o público ativado com Advantage, ou seja, o público por IA, a Meta vai perceber quem está reagindo melhor para cada um deles. Suponha que o preço seja mais relevante, ela vai receber mais cliques, vai gerar mais conversas por WhatsApp, então a Meta vai focar naquilo ali e vai focar justamente na pessoa ideal, com base na sua arte. Então hoje você não precisa se preocupar tanto mais com o público. Você faz uma arte correta, ou múltiplas artes, criativas, imagens ou vídeos, que a própria Meta vai encontrar as pessoas que estão se engajando. Vamos supor que o Gustavo clicou nessa arte, então ele vai buscar uma outra pessoa que se parece com o Gustavo, que tem o perfil semelhante do Gustavo, que tem maior probabilidade de também clicar naquele anúncio. E por aí vai. E assim que ele vai escalando os seus resultados. Então, meu amigo, se você erra no anúncio hoje, ou nos anúncios, sua campanha é um total desastre. Aí tem outra coisa, né? O objetivo, né? Se você errar no objetivo também, Sim. né? O objetivo também, você me ensinou que o objetivo é muito importante também, porque qual que é a finalidade, né? Que eu acho que é um erro também muito comum, né? A pessoa, ela quer vender e aí ela não coloca lá no objetivo de venda, ela coloca num objetivo, né, de engajamento, um outro objetivo, né? Você falou muito bem. Então, um dos típicos erros também é errar no objetivo da campanha. Então, como eu falei agora, sua campanha ela é composta de 3 elementos. O primeiro que chama de campanha, né? A campanha você seleciona o objetivo. Então, eu já vi pessoas, vamos lá, você tem vários objetivos e cada objetivo que você escolher vai determinar o futuro da sua campanha, se vai ser sucesso ou fracasso. Cada objetivo ele tem um funcionamento correto. A mesma coisa eu falar para você. Eu vou fazer um doce de banana ou eu vou fazer um sorvete de chocolate. Cada um vai ter o seu ingrediente correto. Então, um objetivo de campanha ele vai ter diferentes ingredientes. Então, o que seria isso? Se eu quero hoje, se o meu funil é composto de uma equipe no setor comercial,
e eu quero gerar mensagens no WhatsApp, o objetivo mais adequado seria, então, engajamento para mensagens. Hoje se chama dessa forma. Antigamente se chamava só mensagens. Hoje, engajamento, e dentro do seu conjunto é um subobjetivo, né, um objetivo secundário, seria, então, gerar mais conversas. Se eu quero, então, se eu tenho no meu funil, ao invés de jogar diretamente para uma atendente, eu quero jogar para o meu site ou para a minha landing page, então aí o objetivo é tráfego. Eu vou utilizar tráfego, tá, para visualização para a página ou algum outro evento específico que eu tenho no meu site. Também posso utilizar engajamento, objetivo engajamento, e uma conversão específica, né, que é uma ação específica no site que eu queira que aconteça. Para isso exige uma série de configurações, que não é qualquer um que consegue fazer. Essas configurações dos eventos ou das tags lá da meta que você falou agora há pouco, elas têm que ser feitas normalmente por um desenvolvedor de site. Então tudo isso tem que estar bem feito, bem estruturado. Um pequeno erro pode ser responsável por uma grande catástrofe nas suas campanhas. Então se você está fazendo campanha na meta, você ou não tem leads, não recebe contatos, ou seu site não tem pessoas qualificadas, ninguém insere produto no carrinho, você não faz vendas, você está gastando e não está tendo resultado, você muito provavelmente tem um problema nessas etapas que eu falei agora. E muitas vezes na primeira, que é da seleção do objetivo. Então, isso também faz parte do curso, hein? Ó, já a segunda... No curso, a gente aborda cada objetivo e como selecionar o objetivo correto para a sua campanha. Muitas vezes até a pessoa nem sabe o que realmente ela quer. Eu acho que às vezes vem disso, né? Ela acha, é igual fazer academia. Tem gente que acha que eu me matriculei na academia, eu já estou perdendo peso. Só o fato de ter a carteirinha já começou a perder peso, né? É muito longe disso. É um processo. Oi? É um processo. E também, nas suas campanhas, também você primeiro precisa definir o que você quer na sua campanha. O que eu quero, né? Todo mundo quer vender, mas como que você quer vender? Você quer vender pelo seu site, você quer vender pelo WhatsApp, você tem essa estrutura, o que é importante para você, como que a sua marca se comunica com o público. Então, essas questões, às vezes eu vejo que alguns dos meus mentorados, clientes ou pessoas que me consultam, às vezes não tem resposta para essas perguntas simples. Você falou um pouquinho, né, já, mas aí eu quero, né, vamos entregar um pouco mais agora para quem ficou até aqui, né? O que é na prática realmente um funil de vendas? E o que tem que ter de essencial dentro dele, né? Porque, funil, né? Talvez muita gente comece a escutar, tem que ter um funil, tem que ter um funil, tem que ter um funil. Tá, eu sei, o funil, tá, mas realmente um processo, né, de um funil que possa dar, que venha dar sucesso na campanha. Então, primeiro, o que o funil não é? O funil não é uma ferramenta. Eu pensei que o funil era um software. Eu tenho que contratar, tenho que comprar, pagar... Não. Tem muitas ferramentas, muitas soluções que utilizam funis dentro delas. CRMs, por exemplo. O funil, ele é um conceito. E é um conceito centenário. Você pode pesquisar há mais de 100 anos. Setores de venda e marketing e publicidade usam funil. Antigamente, um simples vendedor de porta em porta, ele tinha um funil de vendas. Basicamente quantas casas, quantas portas ele precisa bater para fazer, digamos assim, para ter 5 minutos de conversa, para ele expor o roteiro de vendas, e quantas exposições do roteiro de vendas ele precisa para fazer uma venda. Isso é um funil. Vamos supor que ele, ao longo de um mês de experiência, ele anotou quantas campainhas ele tocou, quantas portas ele bateu. E ele percebeu que para cada 100 portas que ele bateu, 25 pessoas deram oportunidade para ele falar. Não foram aquelas pessoas, as outras 75 falaram, não, obrigado, estou ocupado, não posso, não quero, e fecharam a porta na cara dele. Mas das 100, 25 pessoas falaram, pode entrar, eu vou ouvir você aqui, vou ouvir você aqui, me fala o que é, e ele expôs o roteiro dele. E para cada 25, suponho que 5 pessoas ele vendeu. Agora ele tem um funil.
Esse funil é 100 portas, 25 roteiros expostos ou 25 visitas marcadas, por exemplo, e 5 vendas. Isso é um funil. 5% é a taxa de conversão de venda com base em bater em porta. 20% é a taxa de vendas sobre quantas pessoas ele falou, ou seja, 5 vendas para 25 pessoas que ele expôs o roteiro. Isso é um quinto, né? 20%, melhor dizendo. Então isso é um funil, cara. E a mesma forma é para você, por exemplo, vender no WhatsApp. Você faz uma campanha, essa campanha, vamos supor que você queira vender o seu produto e você vai impulsionar ele para uma arte, né? Para um público, ou múltiplas artes, para que as pessoas cliquem no seu anúncio e vá direto e fale com você no WhatsApp. Esse é um funil simples, tá? Um funil de mensagem de WhatsApp, funil de leads. A pessoa, ele vai perceber que ele precisa, então, alcançar, vamos supor, 1.000 pessoas. Ele vai precisar de, por exemplo, 2.500 impressões. O que é impressão? Não tem nada a ver com impressora não, tá, gente? Impressão é quantas vezes, na meta, quantas vezes o seu anúncio foi visto. Então, você pode alcançar 1.000 pessoas únicas, e se cada pessoa vai ver o seu anúncio de 2 a 3 vezes, por exemplo, você vai ter uma média de 2,5 vezes. Então, você vai ter 2.500 impressões para 1.000 pessoas alcançadas. E essas 1.000 pessoas alcançadas, essas 2.500 impressões, vamos supor que você obteve, então, 100 cliques, por exemplo. Esse CTR está bem alto, 10%, né? 100 cliques, por exemplo. Desses 100 cliques, vamos supor que gerou 20 conversas no WhatsApp. Essas 20 conversas no WhatsApp, vamos supor que você fez, então, 4 vendas. Então, das 4 vendas, você tem uma taxa de conversão de vendas, então, de 20%. 4 para 20. Isso não é 20%, né? Tá? Então, você vai... Isso é um funil. Eu preciso de 1.000 pessoas alcançadas para ter 100 cliques, para ter 20 conversas, para ter 4 vendas. Quanto eu investi nisso tudo? Eu investi, vamos supor, 20... Suponho que foi R$10, R$200. Eu investi R$200 nisso e falei 4 vendas, né? Então, isso tudo que eu falei agora, essas métricas, eu estou já falando métricas aqui com vocês, tá? São as métricas que a gente coloca tudo, digamos assim, de forma organizada e começa a mensurar. Isso é um funil. Eu acabei de dar um exemplo de funil com R$200, então eu fiz 4 vendas por WhatsApp. São taxas muito boas essas aí. E dá pra... A gente vai ter essa métrica do funil antes do início da campanha, que é aquela estimativa que o próprio Meta dá. Então com esse público aqui você pode ter 6 cliques por dia, pode ter 20 cliques por dia. Ou a gente vai ter uma noção realmente do nosso funil depois de um período de teste. Uma semana, 15 dias, um mês, enfim. Qual que é o mais indicado? Ou, né, se é essa explicação que eu dei. É sempre depois. Você vai ter uma estimativa muito rudimentar antes de você fazer suas campanhas. E hoje, principalmente com a utilização do Advantage+, ali aquela estimativa lá, ela realmente não é mais precisa. Você vai ter uma noção mais ou menos do que é ali. Eu acredito que a sua experiência vai contar muito mais. É bom prestar atenção nessas estimativas, mas à medida que você vai usando, eu acho que nem olho mais tanto. Às vezes só para ver se está tudo certo, eu olho essa previsão que a Meta faz de resultados. Eu olho antes, de repente tem algo errado que ele pode me sinalizar. Mas é claro que vai ser sempre depois, né? Então, esse processo de análise de métricas, ele é um processo científico. O que envolve no processo científico, né? Coleta de dados, qualquer biólogo vai falar isso para você, né? Então tem que ter uma coleta de dados, depois da coleta tem a análise dos dados, e depois da análise dos dados você vai ter a interpretação dos dados. Então são essas três etapas, coleta, análise e interpretação. É isso que eu faço com as campanhas, com as métricas. As métricas vão aparecendo, vão passando-se os dias, as semanas,
Estou coletando. Agora eu vou parar, fazer um relatório, ver de diferentes ângulos, de datas diferentes, comparando dia 1, dia 2, semana 1, semana 2, analisar o desempenho, então essa análise de métricas. Depois de observar essa análise, agora eu faço uma interpretação. Eu vou poder dizer, nossa, eu não vendi porque essa arte estava com a cor errada. Aí eu não vendi porque o público não tem, simplesmente não teve atrito com o meu produto, ou simplesmente não é o momento certo, né? Alguma coisa deu errado. Então, quanto mais métricas, quanto mais testes, mais perto da verdade, digamos assim, eu consigo chegar. Felipe, então, né, vamos deixar um bônus aí para para quem tá assistindo até aqui, né? Para quem tá começando, né? E para não investir errado, qual é o melhor funil? Para quem está começando, sim, o funil mais fácil é aquele do próprio Instagram. Deixa o Instagram bonito. Vamos supor, você vende algum serviço, algum produto. Não deixa aquele Instagram com cara de Instagram pessoal, família. Né? Não significa que você não possa publicar coisas sobre a sua pessoa. Aliás, eu recomendo, mesmo que seja um Instagram profissional, sim, é bacana as pessoas verem quem está por trás dessa pessoa. Aí o assunto é mídia social, né? As pessoas estão no Instagram em razão de pessoas. Mas não deixe ele com aquela cara de gente só, de pessoa, né? Seu pessoal, né? Numa festa, por exemplo. Né? Tenha sempre o seu Instagram com aparência profissional, deixando bem claro o que você está vendendo e o que as pessoas vão ganhar com o seu Instagram, digamos assim, com o que você está publicando. Tendo isso em mente, tendo um Instagram, digamos assim, que se engaje, né, que tenha relevância, essa palavra, né, você precisa ter relevância para o seu público, aí você pode começar, se for conversando, né, você pode começar impulsionando as suas publicações, os seus anúncios, as suas publicações mesmo, melhor dizendo, e depois ou jogando se você tem um site de e-commerce, um site loja virtual, tá? Fazendo campanhas de vendas para os seus produtos, ou fazendo campanhas de gerar conversas no WhatsApp, ou no Direct, ou no Messenger, para você vender, então, através da sua persuasão. Então, assim, é uma forma para você começar. Mas, se quiser perguntar, pode, mas Não. o que eu ia recomendar, já que você vai começar, eu falei a forma mais fácil, mas eu não falei a melhor. A melhor é tenha um site. Tenha um website, pessoal. Eu vejo muitos gurus por aí falando, não precisa de site. Não precisa de site. E assim, é uma grande mentira. Você que está me ouvindo agora, me fala, quantas vezes essa semana você pesquisou algum produto no Google? Um produto ou um serviço, seja o que for. E você no Google encontrou e você clicou ali e foi para um site. Quantas vezes você não comprou algo de um site? E como pode, então, esses gurus falarem que você não precisa de site? Eles falam isso porque muitos gurus mal intencionados querem vender cursos online, quando na verdade o conteúdo do curso é ensinando a vender o próprio curso. Então ele fala, você não precisa de site, basta você divulgar no seu Instagram o meu curso, que eles falam, né? E aí você vai ficar milionário. Na verdade, é ele que está ficando, né? Então acho que desenvolver essa cultura de eu não preciso de site. Tenha site porque é lá onde você vai ter relevância na internet. Pessoas pesquisam no Google. E mais, agora, vamos lá. Um dos principais caminhos de busca hoje já está alternando já do Google para a IA. Se você vai agora no Google, entra no Google, você vai ver que a primeira aba não é mais aquela todos, já viu? Entra no site do Google, tem lá todos, imagens, vídeos, Agora é IA. local. A primeira é IA. A primeira é IA. Quando você clica nela, já tem a interface parecida com a do Gemini, tá? Bem parecida. E ali você começa a interagir com o Google da forma da IA.
Então, hoje está começando, né, essa nova era, onde resultado de pesquisa vai ser sempre por um agente de IA. Você pode hoje já utilizar o ChatGPT ou o Gemini, o Grok, qual você quiser, para pesquisar, interagir de forma muito mais precisa, muito mais personalizada. Agora vamos lá. Quem não tem site, como é que fica? Eu desafio você que está me assistindo agora. Pesquise, por gentileza, agora. Assim, ó. Vá no seu ChatGPT ou no Gemini e pesquise. Qual é o melhor curso de tráfego pago presencial em São Paulo ou em São José do Rio Preto? Faça essa pesquisa agora e você vai ver. Eu estou sendo recomendado pelo ChatGPT. Eu sou recomendado pelo ChatGPT. Normalmente, em Rio Preto, sempre em primeiro lugar. Em São Paulo, na maioria das vezes. Tá? É o iMarketing Academy. É o meu site onde você vai encontrar as informações do meu curso presencial, meus cursos online. Então, como que o ChatGPT me recomenda hoje? Porque no meu site, esse iMarketing, começa com a letra I, tá? Letra I, marketingacademy.com.br. Esse site eu tenho ele já faz um bom tempo e eu faço uma ótima manutenção de SEO, tá? Nessa boa manutenção, meu site tem uma excelente relevância no Google e agora está remetendo para IA. Então, quer começar agora? Faça um site, faça um bom Instagram, invista no resultado de pesquisa orgânica do seu site, tá? E para você entrar de vez na IA, para você ser um dos primeiros a estar sendo recomendado pelos agentes de inteligência artificial muito em breve. Então vocês viram que se você quer ter sucesso realmente, né, um sucesso, a gente sempre fala, né, a internet muda todo dia, mas você tem que estar ligado na mudança benéfica, né? Então, mudou. Então não vou nem fazer porque vai mudar, na hora que eu terminar já vai mudar. Não. Você tem que acompanhar a mudança, né? Então foi o que o Felipe acabou de falar. Ele tem um site e ele faz a manutenção desse site. E hoje, Felipe, uma das coisas que a gente tem maior dificuldade aqui na agência é da questão de falar para o cliente, quando ele fala assim, vamos testar por 3 meses, vamos fazendo aí. E não é assim. Eu sempre falo que só para a gente iniciar vai 1 mês, né? Otimizar, coletar informação, produzir, captar imagem, produzir. Então, o postar lá depois é o último. A campanha de tráfego pago é depois, porque você tem que ter o funil, né? Você tem que fazer o teu... Se a ideia for o Instagram. E as pessoas querem muito para ontem, né? Processo do site também, né? Não é simples. Então, por que você cobra X e na internet eu vi que tem de graça? Tá explicado. Então, gente, procure empresas, procure profissionais e diferencie preço de valor. Uhum. Eu busco preço. Vou fazer um site por preço. Não faça. Não faça. Você vai gastar dinheiro à toa. Agora, faça um site ou uma landing page por valor. Que você não vai se arrepender. Porque por valor, ela vai durar muito mais. Você vai atualizar ela muito mais. Com certeza. Né? Agora, por preço, não faça. Né? Vai fazer outra coisa, né? Manda rodar panfleto na gráfica e entrega no semáforo. Exato. Sempre, você falou muito bem, né? O preço é quanto você paga. O valor é a percepção de benefício. Né? Esse é o valor. Né? Quanto vale essa água num deserto? Né? É a percepção de benefício que tem. Né? Então, tem que ter muito benefício para você. E aquele que consegue passar melhor esse benefício para você é aquele que deveria fazer o seu site, digamos assim. Né? Ou você vai fazer sozinho o seu site, através do Wix, por exemplo, também pode fazer também. Né? Mas o importante é você ter um site
que esteja otimizado para as ferramentas de busca. Isso que é o SEO, que é SEO, Search Engine Optimization, otimização na rede, otimização nas ferramentas de busca. Muito importante que seu site esteja otimizado para isso, para que ele tenha relevância para o público e você consiga atingir o seu público-alvo. Bom, então, Felipe, como faz então para me tornar aluno, né, me tornar mentorado, né, além da, né, você já deu a dica, falou, vai no Google e faça a pesquisa, melhor escola, mas acho que esse é o momento, né, até a gente vai deixar depois o Júnior vai colocar embaixo aí no GC, fala suas redes sociais, fala o seu site, se vai ter próxima turma, você já está formando próxima turma, né, quais vai ser a próxima turma aqui em São Paulo, enfim, né, agora é a hora, né, de trazer aluno. Tá, acredito que aqui nessa publicação vai ter algum lugar, né, algum link, você vai me encontrar aí no meu Instagram, né, você vai poder encontrar, foi isso que eu falei agora há pouco, se você pesquisa no Google, curso de tráfego pago presencial, curso de tráfego pago presencial, e coloca São Paulo ou Rio Preto, o meu sempre aparece na primeira página, que é a iMarketing Academy. No meu site da iMarketing Academy, você pode tanto entrar em contato conosco, com a nossa equipe, para fazer um curso presencial, tanto aqui no interior, em São José do Rio Preto, quanto em São Paulo, capital, ou você pode fazer o curso também por videochamada. Então tem também a modalidade presencial, modalidade por videochamada, é um curso completo, tanto para Meta Ads e Google Ads. Eu ensino do zero ao avançado no curso. Além de ensinar muita coisa que eu falei aqui para vocês, desde a estrutura de campanhas, toda a parte técnica, como criar a sua primeira campanha, a gente cria junto uma campanha na Meta e uma campanha no Google. Tá? A gente faz isso junto. Hoje, você perguntou quando, né? Hoje tem uma turma aqui, a minha turma daqui de São José do Rio Preto, hoje temos aula, né? Aqui, a próxima turma será, acho que dia 4 de novembro, se não me engano, já está marcado para a próxima turma, tá? Enfim, se você está aqui no interior, São José do Rio Preto, nós temos aqui as turmas aqui a cada 2, 3 semanas, uma turma nova, são 2 semanas de aula, tá? São 4 dias, na verdade, tá? Curso de 14 horas, então é um intensivo, na verdade, a gente chama aí de uma imersão, né? Imersão mesmo de tráfego pago, tá bom? E em São Paulo também, entre em contato com a gente para saber quando será a próxima turma, tá? Quem quiser também, eu também faço o curso VIP também, uma mentoria VIP, eu vou até você, ou a gente faz online, e aí é só voltado para a sua empresa. Então é bem personalizado mesmo, é mais do que um curso, é uma mentoria mesmo, tá? Bom, Felipe, eu quero te agradecer então, né, de ter aceitado o convite. Eu acho que é um podcast que acho que a gente vai ter que talvez 90 ou menos, né, a gente vai ter que sempre talvez voltar a alguns assuntos, né, porque é a questão da mudança, a gente nem falou muito de Google, né? Muita coisa de IA para falar muita também. Coisa de IA, muita né? Coisa de IA na parte criativa também, VO3, assim, tem muita coisa hoje para a gente conversar. E hoje foi praticamente assim, só meta, né? Então eu acho que eu vou até deixar, né, uma provocação aí. Então você que ficou até agora aqui, assistiu, não pulou, deixa nos comentários qual que vai ser o que você quer saber mais. Porque para a próxima vez que o Felipe vir aqui, se você quer saber mais de Google ou se você quer saber mais de IA, tá? Deixa aí, que aí o que ganhar, a gente vai fazer um próximo episódio, tá? Perfeito. Então, Felipe, quero te agradecer imensamente, que Deus abençoe ainda mais os seus projetos, né, a sua família, né, que Deus possa te dar sabedoria, né, para ter o discernimento aí, para poder enfrentar todas as batalhas e dificuldades, né, do dia a dia, né, e que Ele possa te abençoar com mais alunos, com mais empresas aí, com mais mentorados, né, que você seja próspero, né, e possa levar a sua missão, né, para mais e mais pessoas. Tá? Perfeito. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado a todos aqui que estão nos assistindo. Deus abençoe vocês que
ricamente e tenha sempre um propósito de vida. Descubra o seu propósito, vá atrás dele, persiga seu propósito. Deus te abençoe. Bom, eu sou o Gustavo Bravo, quero te agradecer imensamente também por ter ficado até aqui. E se você gostou, né, já é um jargão de todo mundo, né? Curta, compartilha, se inscreva no nosso canal para a gente poder levar o nosso conteúdo para mais e mais pessoas, tá? Então fique com Deus e até o próximo. E aí vem o merchan, né, Júnior? Se eu não fizer o merchan aqui, o Júnior tá aqui. Faz o merchan. Aqui na Bravo, né, a gente tem inúmeras formas de elevar a sua autoridade, né, com conteúdo de sucesso. Se você quiser saber mais, em algum lugar dessa tela aqui também vai ter o link. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.